Boa noite, irmãos da Igreja Batista do Bandeirante 1. Estamos felizes, mais uma vez, estamos aqui juntos na presença do Senhor para adorá-lo. E nós vamos estar louvando a Deus com um louvor que diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Que você possa declarar nesse momento que o Senhor, Ele é grande. Nascido
louvando o nosso Deus, declarando que mesmo que nós nos encontremos em meio ao caos, mesmo que as coisas estejam difíceis, com a presença do nosso Deus em nossas vidas, nós sabemos aonde ir. Que você possa declarar comigo nesta noite. Tem tudo a ver com Ele, com o nosso Deus. E com Ele eu sei para onde eu devo ir. Que você possa, nesta noite, entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E você vai saber onde e como caminhar.
Senhor Deus, está abençoando, Senhor Deus, aqueles parentes, aqueles amigos que ainda não te encontraram, Senhor. Que eles possam, Senhor Deus, ter a oportunidade de te encontrar, Senhor Deus, e de alcançar a salvação. Te pedimos, Senhor Deus, que cuide de cada um de nós. Neste momento, Senhor Deus, mais uma vez o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Que a nossa mente, Senhor Deus, esteja preparada, esteja aberta, Senhor Deus, para entender, Senhor Deus, o que o Senhor quer falar com cada um de nós. Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai. Sara, Senhor Deus, a nossa terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom estar mais uma vez com você em sua casa, ser convidada para estar no teu lar, em seu lar tem sido maravilhoso. É uma visita que nós estamos fazendo a ti, uma visita virtual, todas as quartas, domingo pela manhã e domingo à noite. Tem sido uma experiência diferente e única podermos entrar em sua casa, em seu lar, através da tecnologia. Pois bem, chegamos então ao dia 31 de maio, último dia do mês, que nós acabamos de chegar. E Deus tem nos ajudado, irmãos, nos fortalecido, nos feito vencer desafios. E nós estamos agora chegando então ao domingo estamos finalizando a campanha do mês da família, Nós estivemos realizando os 31 dias de oração, de propósito de oração pela família em nossa jornada de oração. E que você, querido, fique sabendo, que a sua casa, o seu lar, sua família foi coberta de oração durante todo esse mês. A nossa intenção era pedir a Jesus que o Espírito Santo pudesse fazer morada em seu lar, um processo de transformação lindo, de edificação da sua casa e da sua família. Pois bem, então 31 de maio terminou a campanha, acabou tudo, vamos engavetar e até o próximo maio do ano de 2021, se Deus assim permitir. É assim, queridos? Não, não, não. A campanha do mês da família acaba de começar. Nós estávamos nas prévias, as orações, os clamores, as ministrações da palavra de Deus. Da agora por diante, irmãos, é que tudo começa. Estamos entrando no processo da prática, das mudanças e das transformações através da prática da palavra de Deus, de tudo aquilo que você já aprendeu, de tudo aquilo que você ouviu. Pois eu vou te dar uma orientação então. Nós aprendemos com a constância, com a insistência, com a busca pelo ensino, pelo aprendizado. Então volte atrás nas 4 ministrações anteriores que nós fizemos e você vai estar ouvindo hoje a 5ª. Cada domingo de maio foi uma ministração. Volte lá no nosso canal no YouTube, do canal da Igreja Batista do Bandeirantes, ouça, releia os textos bíblicos, ouça as aplicações, os ensinamentos para aprendizado. Eu tenho certeza que você será muitíssimo abençoado, você e sua casa, na aprendizagem, no conhecimento e na prática daquilo que ele tem ensinado. Pois bem, vamos então a essa nossa última ministração, para que você tenha um ano inteiro de aprendizado e de prática da palavra do Senhor Jesus dentro da sua família. Nesse domingo, dia 31, então, nós vamos estar estudando o seguinte tema: lições do plantio aplicadas à família. Vou repetir: lições do plantio aplicadas à família. E nós vamos estudar 2 textos bíblicos, Gálatas 6:7 e 1 Tessalonicenses 4:11. E nós vamos estudar esses textos, lê-los durante a aplicação da nossa mensagem, ok? Parece até estranho falar sobre plantio no ano de 2020, não é isso? Quantas pessoas nem conhecem, nem sabem, nunca viram como que seria a prática, a tática do plantio. Ainda mais tirar lições disso, não é? Mas eu quero estudar com vocês as lições do plantio. O que é plantio, pastora? É a ação ou efeito de plantar.
de semear algo. É o que nós vamos estar aplicando à família. Como assim? Família, plantação, semeadura? Sim, nós vamos ver, queridos, que está tudo interligado. Vale a pena nós pensarmos nisso. Jesus muitas das vezes ensinou sobre plantio, sobre plantação, e agora nesses dois textos o apóstolo Paulo, ele também nos incentiva a estudarmos as lições do plantio. Numa era como a nossa, querido, como nós estamos acostumados com tudo pronto, não é isso? Por exemplo, estou com uma vontade enorme de comer arroz. Se eu tenho dinheiro, eu vou no mercado, compro arroz, não é isso? 1 quilo ou 5 quilos, tanto faz aquilo que meu dinheiro dá, volto para minha casa, eu faço o arroz e como o arroz. Mas quantos de nós para pensar no processo daquele arroz até chegar ao mercado, até chegar em minha casa, até chegar ao meu prato? Poucas pessoas refletem sobre isso. Quantas pessoas envolvidas no cultivo, na plantação, na colheita, no armazenamento, no transporte, né? Quantas pessoas envolvidas para que o meu desejo de comer arroz se realizasse. Inclusive, a parte do meu esposo, que é o trabalho para comprar, ter o dinheiro para comprar esse arroz. Muitas pessoas envolvidas para a realização de uma vontade, simples até, que é comer arroz. Pois bem, esse processo ele existe. Esse processo ele precisa ser respeitado desde o plantio até a chegada na minha casa para que eu possa fazê-lo e comer. Aqui na minha casa, queridos, isso é comum para mim. Plantio, falar de plantação, de semeadura, não tenho nada assim de absurdo, porque é muito comum eu ver o meu esposo, né, o Ademir, com o pai dele, seu Davi, com o meu pai, que é o seu Clóvis, conversando sobre essas técnicas, sobre essas lições. E às vezes eu fico observando, para plantar, muitas coisas precisam ser respeitadas, muitas coisas precisam ser observadas. E o meu marido pergunta para o meu pai, meu sogro, tá na época de plantar o quê? Tem a época de plantar. Essa lua tá boa? Essa lua tá ruim? Tem lua, irmãos, para plantar, porque senão aquilo não dá. O que plantar nessa época? Meu pai, seu Davi, o que eu posso plantar? E eles ficam trocando essa ideia, trocando essas ideias. E de acordo com as conclusões, é época para plantar isso, é época para plantar aquilo, aquilo começa a ser pensado, sonhado para ir ser semeado na nossa casa. Aqui a gente come muita coisa daquilo que é plantado aqui mesmo, nesse lugar, pelo meu esposo, pelo Ademir. Olha, e é uma sensação maravilhosa. É uma sensação de prêmio quando a gente pode colher o que se plantou e comer na nossa casa, né? É assim com a empinha, assim com a couve, com as verduras, com as frutas, né? Agora nós estamos aguardando uma safra de feijão, comer aquele feijãozinho novinho. Como é bom, é um prêmio. Aquilo que você confeccionou, produziu, respeitou as regras, as leis, tirou as lições e agora você pode usufruir, pode utilizar, pode saborear. É um prêmio para o meu esposo, né? É um prêmio para nós que observamos o esforço dele em trazer algo gostoso, fresquinho, sem agrotóxico para a nossa casa. Pois bem, aqui nós estamos vendo dois textos que falam sobre o plantio e nós sabemos que isso não é uma coisa muito fácil. Plantar e colher não é muito fácil. E nós, nesses dois textos que eu mencionei, que nós vamos ler agora a seguir, nós vamos ver o que eu preciso saber sobre o plantio, sobre a plantação, sobre a semeadura que pode ser aplicado à minha família. O que você pode aprender com essa técnica de agricultura, de plantação, que pode ser aplicado e que pode ser a salvação da sua família. Vamos ver? Em primeiro lugar, eu preciso saber que o que se planta, se colhe. Vou repetir. Em primeiro lugar, o que se planta, se colhe. Vamos ao texto bíblico?
Gálatas capítulo 7, por favor, abra sua Bíblia, ou melhor, Gálatas capítulo 6, versículo de número 7. Um texto muito conhecido por todos nós, mas que nós vamos aplicar à família. Gálatas 6, 7 diz o seguinte: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem, o ser humano, semear, isso também colherá. Lei da semeadura. Se nós estamos falando de plantio da semeadura, esse texto que o apóstolo Paulo escreveu, aos Gálatas, ele se aplica perfeitamente ao nosso pensamento, aquilo que nós queremos lhe ensinar, lhe explicar sobre as lições do plantio. Queridos, há uma frase de uma escritora, Clarice Lispector, que ela diz o seguinte: ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Isso é uma grande verdade. Porém, uma grande verdade esquecida por todos nós, ou por muitos de nós. O texto bíblico afirma que o que se planta se colhe. E nós, queridos, muitas das vezes no nosso contexto familiar, nos esquecemos disso. Que o que se planta, se colhe. O que eu tenho plantado de sementes na minha família é o que eu vou colher. Não tem como eu fugir dessa regra. Ninguém nasce pronto. Quando um bebezinho nasce na sua casa, queridos, ele é um ser em formação. E nós nos esquecemos disso, que ele será fruto do que nós estamos plantando nele, semeando nele, é que ele se tornará um homem, uma mulher, conforme aquilo que nós semeamos na vida dessa criança. Queridos, eu tenho aqui do meu lado, você está observando, uma muda. Essa muda é de acerola. Quem me conhece sabe que eu amo ganhar planta, né? Quem lida comigo no meu dia a dia sabe. Eu gosto mais de ganhar planta do que flores. Por que, pastora, você não gosta de flores? Eu gosto muito. Mas, por exemplo, se eu ganho um buquê de rosas, queridos, daqui a pouco essas rosas vão murchar e elas vão para o lixo. Mas se eu ganho uma planta, essa planta pode ser cultivada por mim, pelo meu esposo, né? Que aqui em casa quem tem a mão boa é ele. E isso vai ficar comigo anos e anos. E todas as vezes que eu olho para aquela planta, eu vou me lembrar de quem me deu aquela planta. Por exemplo, aqui na minha casa, eu tenho coqueiro que a minha cunhada Zilene me deu. Eu tenho coqueiro que o meu sogro Davi me deu. Eu tenho um pé de lixia que a minha amiga Darcy me deu. Daqui a pouco eu vou comer lixia dela, hein, Darcy? Eu tenho um pé de laranja que meu pai cultivou e me deu. Eu tenho um pé de tangerina que foi o meu marido que me deu a muda, né? Eu tenho samambaia que meus filhos me deram, irmãos, no dia das mães, quando eles eram muito bebezinhos. E eu tenho até hoje. E eu tenho muita coisa, muita coisa. Aqui do meu lado tem uma samambaia renda portuguesa que foi a minha irmã Eni que me deu. E eu olho para essas plantas e eu me lembro da pessoa que me deu, né? Eu tenho vários suculentas que foi do casamento do meu filho, eu gosto muito de suculentas. E essa planta que está aqui do meu lado é um pé de acerola. Na minha casa eu tenho 2 pés de acerola. E quem me presenteou com essa acerola foi a família do meu amigo Vinícius Braga, sua esposa Shirley e o seu filho Eric. Eric preparou essas 2 mudas e trouxe aqui para casa, me deu, e hoje essas acerolas elas já dão a frutinha. Essa aqui é uma das mudas que já saiu da muda que o Eric me deu, que já virou árvore, que já dá fruto, não é isso? Mas eu fico pensando, o Eric me deu acerola. Aqui está, uma muda de acerola, mas eu não gosto muito de acerola. Decido que eu não quero acerola. Ah, não. No lugar dessas acerolas, eu vou orar, eu vou pedir a Deus, eu vou rogar a Ele, que é o meu Deus de milagre, e vai começar a nascer laranja, porque eu gosto mais de laranja do que acerola. Isso é possível, irmãos? Isso é possível? Não é possível.
Se a muda que o Eric me deu é de acerola, o que eu vou colher é o quê, queridos? Acerola. É uma regra, é uma lição da semeadura. E é o que esse texto bíblico está nos dizendo. O que se planta, se colhe. Dica de passagem que eu amo acerola e o suco de acerola. Queridos, o que eu quero refletir com você? O que você tem plantado na sua família, na sua casa, é isso que você vai colher. Não tem como plantar acerola na esperança de colher laranja. O que se planta, se colhe. E o texto bíblico ele é muito claro, de Deus não se zomba. Quantas pessoas têm colhido nas suas casas frutos ruins e ainda zomba de Deus, dizendo: a minha família está destruída porque essa é a vontade de Deus. O meu casamento acabou porque essa é a vontade de Deus. Culpa a Deus pelos seus atos. Não é a vontade de Deus, nunca será que uma família dê errado. Não é. Então não zombe do seu Criador. Não zombe do Deus das famílias. Não é a vontade de Deus. Nós temos que refletir exatamente o que eu tenho plantado. Ninguém nasce pronto, nenhum ser humano nasce pronto, nenhuma família nasce pronta. Ela é fruto do que nós plantamos todos os dias, dos que nós estamos semeando todos os dias. Entenda essa lição, entenda essa regra do plantio para que você seja feliz na sua casa. Não culpe a Deus pelos seus erros. Eu não posso culpar a Deus pelas minhas escolhas erradas de semente, plantando uma coisa e desejando colher outra. Isso não é possível. Se eu colho grito, é grito que eu vou colher. Em quantas famílias as pessoas não conversam mais, só gritam, uma grita aqui, a outra grita aqui, ninguém se ouve e não chega a nenhuma conclusão. Se é plantado desrespeito, o que eu vou colher é falta de respeito. Se é plantada mentira, a semente da mentira no meu lar, é isso que eu vou colher. Mentira em todas as esferas da minha vida. Se eu planto medo, irmãos, eu vou colher o terror. Se eu planto a dívida, eu vou colher dívida. O que eu estou plantando, eu vou colher. Não tem como fugir dessa regra. Mas o que eu quero que você pense, se eu plantar amor, eu vou colher amor. Se eu plantar a paz, eu vou colher a paz. Se eu plantar o respeito, eu vou colher o respeito. Os meus filhos, eles não nascem prontos, mas eles vivem, querido, daquilo que nós chamamos de exemplo. Fique sabendo você, o exemplo é uma poderosa semente. Se eu planto bom exemplo, eu vou colher bom exemplo, eu vou colher frutos bons. Se eu planto mau exemplo, eu vou colher erva daninha. Uma pergunta eu quero te fazer: que semente você tem plantado na sua família, no seu lar, no seu convívio diário? Sementes boas ou sementes ruins? Eu tenho plantado uma coisa esperando colher outra? Infelizmente, biblicamente, eu estou te comprovando que isso não é possível. Eu vou colher exatamente o que eu tenho plantado. A minha irmã, há uns 15 dias atrás, a Eva, ela me disse uma frase que eu fiquei refletindo por ela. As palavras, elas ensinam, mas o exemplo arrasta. É isso mesmo, querido. O que eu tenho plantado de exemplo no meu lar é o que eu vou colher nas minhas gerações presentes e futuras. É o que eu vou colher no meu lar. Pense comigo, que semente você e eu temos plantado? Diga-se de passagem, a semente do mal ela não precisa ser plantada. A erva daninha, ela nasce sozinha. Não precisa nem que ninguém se aplique a realizar essa obra. E muitos de nós ainda queremos dar uma ajudinha maior e plantando sementes do mal dentro das nossas famílias. Que Deus nos dê sabedoria para escolher as sementes do bem, a plantarmos exemplos bons dentro da nossa casa, para que a gente possa colher coisas boas em nossas famílias.
Em segundo lugar, eu quero ver com você a segunda lição do plantio, a segunda regra do plantio, que seria: a colheita exige esforço. Eu preciso saber que a colheita exige esforço. Vamos ao nosso segundo texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Por favor, carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica, Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 11, diz o seguinte: esforcem-se para ter uma vida tranquila. Vou repetir. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, como nós instruímos. Que texto! Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Trabalhe com as forças, com as suas próprias mãos, como nós instruímos. Queridos, se muitas das vezes nós esquecemos da primeira lição, nós esquecemos da primeira regra do plantio, que é o que se planta, se colhe. Muitas das vezes nós também esquecemos dessa segunda lição, dessa segunda regra, que é que para se colher é exigido esforço. E quando nós falamos de esforço nessa segunda parte, esforço, trabalho com as próprias mãos, aí mesmo que a gente quer esquecer dessa parte, né? Porque nós gostamos muito de tudo pronto. Somos a geração fast food. Colher, plantar o meu feijão, cuidar dele, para depois colher, para depois comer, exige esforço. É melhor ir lá no mercado e comprar pronto. Queridos, essa é uma regra, é uma lição importantíssima que a palavra de Deus nos ensina, que o próprio Deus nos ensina através do apóstolo Paulo. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Quem que não quer ter uma vida tranquila? Quem que não quer ter uma vida de paz? Quem é que não quer ter uma família onde a tranquilidade exista, onde a paz ela exista? Quem não quer? Mas essa primeira parte, quando nós falamos esforcem-se para ter uma vida tranquila, muitas das vezes é esquecida por nós. Por quê? Para colhermos, a colheita exige esforço, para colhermos frutos bons, queridos, dá trabalho, exige esforço. E como disse a escritora Clarice, não nasce pronto. É algo que exige de nós o trabalho. Todos nós temos o sonho de termos a família perfeita, a família feliz. Apesar que isso é uma utopia, pode ser uma realidade, deve ser uma realidade. Por que eu digo utopia? Não existe família perfeita composta por pessoas perfeitas. Porém, existe sim e é possível uma família feliz que busque a paz. Mas, queridos, todo mundo sonha. Quero ter uma família perfeita, uma família feliz e uma família que viva em paz. Porém, espero isso pronto. Como ir no mercado e comprar 1 quilo de feijão. Isso não vai acontecer. Querem isso, mas com tão pouca dedicação para que isso aconteça. Com tão pouco esforço, com tão pouca aplicação para que isso aconteça. Querido, se esse é o seu pensamento, eu sinto muito te dizer, esse fruto bom, essa colheita boa, nós não vamos ter se não houver esforço, dedicação, trabalho da nossa parte. Eu vejo o Ademir aqui em casa, né, no seu cultivo, nas suas plantas, como ele é aplicado e atento. E para que ele chegue ao ponto de colher algo, queridos, aquilo exige esforço da prática dele. Pois é, para capinar, tirar aquelas ervas daninhas todas que estão sufocando a semente do bem, estão sufocando as sementes boas, ele está sempre atento. Às vezes, quando eu e meus filhos estamos conversando, realizando as nossas atividades, ele está lá, se esforçando no calor, no sol, suado, para tirar, para capinar
para tirar tudo aquele lixo, tudo aquilo que não provém, toda a erva daninha de cima das sementes boas. Queridos, a limpeza ele tem que estar atento o tempo todo em limpar e ainda fazer um adubo bom para que aquela planta cresça saudável. Outra coisa, ele molha essas plantas todos os dias. E quando está muito sol, ele molha de manhã e ele molha à tarde, rega para que não morra. Até colher ele faz isso. E algumas plantas, queridos, quando ele colhe, ele já replanta para poder colher de novo, como é o caso do aipim. Vai tirando e vai colocando. Que lição eu posso aprender com isso? Já que nós estamos falando sobre as lições do plantio. Amados, a colheita ela exige esforço. A família exige esforço. Se você quer apenas, possua uma família, possua um lar, monta uma casa, compra os móveis, somos nós o casal, temos nossos filhos e deixa crescer conforme a natureza. Isso não vai dar certo. Família exige esforço, exige dedicação. E como eu falei no exemplo do Ademir, molhar, regar todos os dias. Atenção aos lixos que estão surgindo. Atenção às ervas daninhas que estão sendo brotadas. Elas precisam ser retiradas para não sufocar a semente boa. É isso aí. O segredo é esse. A maior lição do plantio que nós podemos tirar todos os dias. Atenção aos lixos, às ervas daninhas, retirá-los e molhar, regar para que ela possa frutificar uma semente linda, uma planta linda, viçosa, que eu e você possamos degustar no momento certo. A prática, queridos, é o que nós temos falado. Ouvir, aprender e praticar. Esse seria o regar. Molhar todos os dias, regar todos os dias com coisas boas, com a prática da semente boa sendo plantada, até a hora de colhermos uma tranquilidade, como a Bíblia fala. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Vida tranquila sem esforço não é possível. Vida de paz sem dedicação não é possível. A sua família precisa de dedicação, de atenção, todos os dias. É diário, não pode ser de vez em quando. Concluindo a minha fala, nós já estamos chegando ao fim. Você está observando que o que está plantado não é bom na sua família? Arranque e comece de novo. Se você está observando que as ervas daninhas estão florescendo, estão crescendo, estão sufocando a semente boa, arranque, querido. Não deixe que ela tome força. Quantas famílias estão desistindo dos relacionamentos, estão desistindo dos seus filhos? Uma vez eu vi, irmãos, uma mãe com um filho de uns 3 aninhos, e essa mãe disse o seguinte: eu não aguento mais essa criança. Eu não sei o que fazer com ela. A semente do mal crescendo, a erva daninha crescendo e sufocando aquele relacionamento de mãe com filho. Uma criança de 3 anos, que ele está em formação ainda. E o melhor a ser feito com uma criança de 3 anos é o exemplo. Exemplos bons. Se mamãe grita, a criança grita. Se o relacionamento é conturbado, essa criança vai ser conturbada. Exemplos bons, queridos, são sementes boas a serem plantadas. Não deixe que as ervas daninhas floresçam tanto a ponto de sufocar o que é bom e ainda, querido, culpar a Deus. Foi porque Deus quis, foi a vontade do Senhor. Lembra o que nós falamos lá no começo? Não precisa nem sequer plantar a erva daninha. Ela nasce sozinha. O que é do mal, irmãos, começa dentro do nosso lar a brotar. O que nós temos que fazer é atenção todos os dias para arrancar o que não é bom, para que nós possamos, como a palavra afirmou, ter uma vida tranquila, com o trabalho, com a força das mãos, retirando aquilo que não provém de Deus. Vigie, vigie no seu lar. Não deixe a erva daninha crescer. Permita que a semente do bem venha respirar, venha florescer.
venha dar frutos bons para que a sua vida e para que o seu lar sejam tranquilos. Queridos, em nome de Jesus, essas são as lições aplicadas do plantio. Plante coisas boas na sua casa. Tenha tempo para observar, para fazer a limpeza, para dialogar, ver que não está dando certo, para pedir perdão quando necessário. Pastora, eu pedi perdão ao meu filho? Sim, sim, queridos. Quando nós erramos, nós precisamos fazer o que a Bíblia nos ensina, de coração arrependido, pedirmos perdão. Não seja intolerante, não seja orgulhoso, porque quando entra o orgulho, a erva daninha ela cresce com uma força sobrenatural e a sua família, que era para ser uma família, um lugar de paz, de tranquilidade, passa a ser uma tormenta. Que Deus nos dê sabedoria para aprendermos com os agricultores, com os antigos, para sermos inteligentes ao ponto de querer aprender algo novo e a colocar em prática esses ensinamentos importantes. Que Deus te ajude a frutificar sementes do bem, a plantar sementes do bem, para que você possa colher tranquilidade em seu lar. Pratique. Essa é a vontade de Deus para o seu lar e para a sua família. Vamos orar? Pai querido, esse lar que está nos recebendo nessa noite para a ministração da tua palavra. Meu Deus, algo tão simples quando estamos falando do plantio da agricultura, mas que teu Santo Espírito possa tocar profundo no coração daqueles que nos ouvem, para que haja esperança para essa família. Em nome de Jesus, ó Pai, coloque no desejo do meu querido, da minha querida, o esforço de plantar sementes boas e a detectar quando a erva daninha ela está florescendo, quando o seu plano, ó Pai, não está sendo respeitado no lar. Meu Pai, tira dos nossos lares a zombaria contra o Senhor, quando nós desejamos culpá-lo por coisas que nós mesmos praticamos. Deus, em nome de Jesus, que saiamos daqui famílias mais fortes para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, entra nesse lar, entra nessa família e faz a transformação necessária. Pai querido, nós te pedimos pelo nosso Brasil, nós te pedimos, ó Deus, por esse mundo, nós te pedimos pela nossa cidade Tanguá, que vive esse momento tão conturbado da pandemia, que mesmo no momento trágico como esse, saibamos, ó Deus, plantar sementes do bem para colhermos boas sementes. Repreenda, ó Deus, toda a erva daninha, blinda as nossas famílias. Nós te pedimos, ó Deus, que sejamos famílias mais fortes, para que sejamos uma igreja mais forte. Em nome de Jesus de Nazaré. Oramos assim agradecidos por esse mês maravilhoso e recebemos, ó Deus, o junho, apesar de saber que o Senhor é atemporal. Nós, como seres humanos, declaramos que em Jesus esse mês será de bênção, de prática da palavra de Deus em nossas casas. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe. Vamos continuar cantando junto ao Ministério de Louvor? Este louvor diz que este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra e viver o Evangelho.